Deu tempo de levantar, beber uma aguinha. Eu fiquei enrolando aqui e não fui. Olha só, vamos dar sequência aqui. Vou compartilhar umas imagens na tela agora. Eu enviei a foto do quadro que eu tirei pelo celhão. Só abrir aqui rapidinho. Tirei esse cabo daqui que ele vai ficar me atrapalhando. Peraí, rapidinho. Se você não estava presente no nosso primeiro encontro, nós começamos um bate-papo a respeito do sistema imune e eu mostrei para a galera como que o sistema imune está distribuído ao longo de vários assuntos associados ao sistema imune, podem ser abordados por várias frentes dentro da biologia. Compartilhando tela. Vamos bater um papinho sobre soro, vacina, imunidade primária, secundária. Queridos, nesse slide aqui eu coloquei basicamente figuras, tá? A ideia não é, eu não coloquei teoria como vocês já estão acostumados, né? Eu quase nunca coloco teoria nos meus slides. Ele utiliza as imagens para poder fundamentar a discussão que vai ser feita, mas você não vai ter dificuldade em encontrar informações relacionadas ao sistema imune na internet, né? Especialmente se você recebidos. Valeu, filhote. Obrigado. Especialmente, cara, se você lida melhor assim com o inglês, pode ser com legenda também. Tem um canal no YouTube que chama Crash Course, assim, ó. Deixa eu abrir o... Tem umas aulas de biologia muito massa nesse canal. Eu gosto muito do apresentador dele, apesar da biologia não ser voltada, a biologia desse canal não ser voltada para o ensino médio brasileiro. A aula dele de sistema imune tem 3 episódios. Ela é um pouco mais aprofundada do que a gente precisaria, mas eu gosto muito do jeito que explica. Enfim, é um canal que eu gosto pra caramba. Filhotitos, olha só. Então, sistema imune aqui. Como eu disse para vocês, uma das primeiras coisas que a gente vai precisar entender e relembrar é que quando a gente está falando de sistema imune, nós estamos falando de células. Algumas dessas células vão se associar em tecidos, como é o caso do tecido linfóide, né? E, para além disso, a gente vai ter também a ideia de órgãos, como acontece com o baço, com o timo, com os linfonodos, as tonsilas, tá? Aí, dá uma passada de olhos aqui pelas células. Eu disse para vocês que quando a gente conversa sobre esse sistema, não tem como a gente falar dele sem falar de tecido conjuntivo. E isso acontece por uma questão bastante simples, meus amores. O tecido conjuntivo, eu interrompi o compartilhamento de propósito. Você tem 2 grandes grupos de células que vão dar origem ao que nós chamamos de tecido conjuntivo. Só abrir aqui. Documentos, biologia, aula, histologia. Você tem umas células que são chamadas de mesenquimais, que vão dar origem aos fibroblastos, por exemplo, e você tem um conjunto de células que são chamadas de tecido conjuntivo hematopoético. Aí, são tipos de células tronco pluripotentes. Eu já vou aproveitar para fazer uma mini revisãozinha disso também. Só compartilhar com vocês a nossa próxima tela aqui. Eu vou precisar abrir mais de um arquivo para poder discutir essas coisas com vocês. Amores, olha só. Você tem tanto células tronco hematopoéticas. As células tronco, você tem umas células tronco que são chamadas de totipotentes. Elas são capazes de dar origem a qualquer célula do organismo. Aí, assim que o organismo vai evoluindo lá na embriologia, para o estado de blástula, já começa a ter a formação de tecidos diferentes. Quando a gastrulação começa, né, que seria tipo o terceiro estágio embrionário, você tem assim, ó, o zigoto, aí você tem a mórula, a blástula, a gástrula. Durante o processo de gastrulação, você vai ter a formação do trato
digestório da criatura e a diferenciação de 3 grupos celulares. Esses 3 principais grupos celulares são a ectoderma, a endoderma e a mesoderma. Aí existem partes do nosso corpo que vão ser originadas de trechos diferentes desses 3 tecidos. Uma parte do tecido conjuntivo, meus amores, é chamado de células-tronco. Elas são pluripotentes, ou também chamadas de plurimulti, mesmo radical, porque elas são capazes de dar origem a vários outros tipos celulares, mas a um grupo determinado, a um grupo específico. Então, essas células-tronco hematopoéticas são exemplos de células-tronco que são pluripotentes ou multipotentes. Olha o tanto de células que pode se diferenciar a partir de uma célula-tronco hematopoética, saca? Então, ela não seria capaz de gerar, por exemplo, uma célula da sua pele. Então, por isso que ela não é uma célula totipotente. A totipotente pode gerar qualquer uma, tá bom? Meus amores, aí vem aqui é que você tem diferentes grupos celulares e esses diferentes grupos celulares vão ter funções diferentes no nosso organismo. Quando a gente está falando do sistema imune, queridos, as principais células aqui que vão entrar nessa jogada são os basófilos, eosinófilos, neutrófilos e mastócitos. Nós vamos conversar sobre cada um deles. Os linfócitos. Aí tem um tipo específico de linfócito B que quando ele está produzindo anticorpos a gente chama ele de plasmócito. E os monócitos e macrófagos. Esses 2 conjuntos de células aqui, ó, micróglia e as células de Langerhans, são células que normalmente não ficam na corrente sanguínea. Então, apesar de apresentarem função de defesa também, o osteoclasto está relacionado à renovação da matriz óssea, tipo regeneração óssea. Então, nem todas as células que se derivam de uma célula-tronco hematopoética vão ser células do sistema imune. Olha aqui as hemácias. Ela não é uma célula de defesa, ela é glóbulo vermelho. Olha os megacariócitos que dão origem às nossas plaquetas, por exemplo. Não está relacionado ao sistema de defesa, está relacionado à coagulação sanguínea. Aí, esses aqui são outros tipos de células que podem ser derivados do tecido conjuntivo, mas eu não vou entrar nesse trecho aqui, porque o objetivo é falar sobre o conjuntivo, é falar sobre o sistema imune. Então, as células que fazem parte do nosso sistema imune derivam do tecido conjuntivo especial do tipo hematopoético. Deixa eu desligar aqui, compartilhar o outro slides de novo. Se você me chamar no chat e perceber que eu não vi, amores, é porque o Zoom não me deu a notificação laranja. Aí fica à vontade para abrir seu microfone, tá bom? Queridos, a primeira coisa que você vai ter dimensão é que, do ponto de vista didático, nós separamos nossos mecanismos de defesa em 2 grandes mecanismos. Um tipo de imunidade que é chamada de imunidade inata, porque você nasceu com ela. Ela também é chamada de imunidade não específica, porque ela, de certa forma, combate todos os micro-organismos do mesmo jeito. E uma imunidade chamada de adquirida, específica ou adaptativa. Olha como a evolução genética vai entrar na jogada de novo. Nem preciso dizer o seguinte, olha só. Essa aqui, ó, tem uma resposta mais geral, mais generalizada, enquanto a adaptativa tem uma resposta que é mais específica. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção é esse gráfico de tempo aqui, ó. A resposta imunológica das nossas barreiras inatas são mais rápidas do que as respostas imunológicas das nossas barreiras específicas ou adaptativas, tá bom? Ou não inatas, se você preferir chamar desse jeito. Meus queridos, quando a gente está trocando uma ideia, falando a respeito do sistema imune, tem algumas características que são importantes. Só para eu ter dimensão aqui, o slide continua compartilhado com vocês? Sim. Continua vendo aí? Beleza, valeu demais. Olha só, quando a gente pensa, por exemplo, nas funções do sistema imune, queridos, ou o que ele faz por nós, o que ele deixa de fazer, assim, quais são funções, né, que esse sistema tem, pensando mais ou menos tipo uma visão geral, olha só, o sistema imune, então, está associado à ideia de proteger nosso corpo de invasores que vão provocar doenças. Essas criaturas são, em geral, chamadas de antígenos. Tá? Qualquer criatura ou substância que desencadeia uma resposta do seu sistema imune é chamada de antígeno.
Então, uma das coisas que o nosso sistema faz é proteger o nosso corpo contra essas substâncias ou organismos que não fazem parte do corpo. Mais cedo, a Julinha comentou aí, queridos, não sei se ela está na aula agora, mas mais cedo a Julinha comentou aí que algumas bactérias que vivem no nosso organismo, algumas delas não são patogênicas, algumas delas não provocam doenças na gente. Meus amores, seu organismo ele é um universo, do ponto de vista de biomas, saca? Vive uma infinidade de diferentes organismos, especialmente da categoria das bactérias, no seu trato bucal, intestinal, tanto de intestino delgado quanto também de intestino grosso e no reto também. Então, muitos organismos que vivem no nosso corpo. Alguns deles desencadeiam respostas imunitárias, alguns não. Os que desencadeiam resposta imunitária a gente chama de antígeno. Para além disso, queridos, o nosso sistema imune também trabalha com a remoção de células mortas ou danificadas. Então, por exemplo, hemácias, que são os glóbulos vermelhos, eles têm uma duração no nosso organismo. É alguma coisa em torno de 90, 120 dias, isso pode variar um pouco, mas basicamente quando essas células vão perdendo atividade metabólica, elas são fagocitadas por outras células e os nutrientes delas são reaproveitados. Para além disso, valeu Julinha, para além disso, esse sistema também reconhece e remove células que são anormais. Então assim, a formação de tumores no nosso corpo provocada pela divisão celular desordenada, infelizmente é uma realidade de muitas famílias. Câncer. Queridos, câncer seria extremamente mais comum do que já é, porque câncer é extremamente comum, seria extremamente mais comum se o nosso sistema imune não reconhecesse algumas células anormais e falasse, cara, aquela célula está defeituosa, destrói ela. É parte das atribuições do sistema imune, queridos, identificar o que está funcionando bem e o que não está funcionando bem para provocar essas destruições. Caso contrário, cara, você pode ter situações de mau funcionamento do sistema imune. Quando o nosso sistema imune não está funcionando direito, queridos, a gente pode esperar o seguinte, respostas incorretas, por exemplo, se esse sistema para de reconhecer uma parte do seu corpo como sendo uma parte dele e começa a provocar ou desencadear respostas dele como o tipo de diabetes. A diabetes mellitus do tipo genética, ela é um tipo de doença que a gente chama de autoimune. Lúpus também é uma doença autoimune. São situações nas quais o sistema imunológico começa a atacar as próprias células do organismo. Quando alguém sofre um transplante de órgãos, essa pessoa precisa tomar medicações para poder suprimir o sistema imunológico, porque o sistema imune vai reconhecer aquele órgão como sendo um corpo estranho. Ele vai atacar, provocando inflamações, você pode perder o órgão transplantado, saca? Então, esse seria um exemplo de mau funcionamento. Eu escutei um barulhinho, alguém liberou o microfone e queria falar alguma coisa? Às vezes está esperando o meu intervalo. E eu fico falando, né? Professor, Oi. eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, a diferença entre o linfócito B e o linfócito T e como que o corpo começa a combater, tipo, as próprias células, como nas doenças autoimunes. Por quê? Falha no reconhecimento membrana a membrana. Você tem uma série de receptores que são proteínas e glicídios. Por isso que eu comentei anteriormente que a gente ia falar um pouquinho, que a gente vai falar um pouquinho sobre bioquímica, mas vamos falar também sobre citologia. Na membrana plasmática, para além dos fosfolipídios, tem proteínas e glicídios. Aí algumas vezes eles estão separados e algumas vezes eles estão associados. Então tem glicoproteínas que estão relacionadas a sistemas de identificação entre as células. Essas proteínas podem sofrer mutações e elas serem expressas ou fabricadas de um jeito diferente do que o sistema imune está esperando. Aí, esse sistema imune é por contato direto mesmo. Ele encosta numa célula e dispara um alarme, que são um conjunto de substâncias químicas, são chamadas de citocinas, nós vamos falar sobre elas mais à frente, mas são são substâncias que vão atrair outras células do sistema imune. E aí, na diferenciação dos anticorpos, eu vou falar no caminho da aula, tá? Porque a gente vai conversar sobre eles também, tá bom? Mas é uma diferença funcional, a gente vai diferenciá-los. Queridos, então eu coloquei assim, ó, falta de resposta, né? Na verdade não, uma resposta incorreta, que é o que acontece na doença autoimune, ou, por exemplo, o seu organismo pode não reconhecer uma bactéria como sendo um agente causador de doença.
Então, você pode ter problema do sistema imunitário relacionado a ele dar uma resposta errada. Você pode ter um problema do sistema imunitário, meus amores, em relação a ele dar uma resposta exagerada. O que é uma resposta exagerada do sistema imune, amores? Enquanto eu tomo mais um tiquinho, me conta aí. O que é uma resposta exagerada do sistema imune? Quem eventualmente tem, sabe o que é quando seu sistema imunológico detecta uma coisa inofensiva como sendo um agente agressor e provoca um monte de respostas que vão de inchaço, vermelhidão, pode provocar até choque. Isso, João. Isso, João. Alergia é uma resposta exagerada, é um piti do seu sistema imunitário, sacou? Ele é uma falha também na verificação, meus amores, porque, em geral, a alergia é uma resposta exagerada a muitas vezes substâncias que não são letais pra gente. Tipo assim, ó, mano, o que é alergia a chocolate? Ou você quer ver uma alergia também que é desgraçada? Alergia à poeira, grão de pólen. Queridos, hoje em dia, porque a gente tem medicamento e tratamento para poder tratar a alergia e deixar os sintomas dela menos agressivos. Se você voltar ali nos anos de 1900, 1910, uma pessoa com alergia respiratória a pó, por exemplo, mano, ela tinha uma vida extremamente limitada. Até algum momento ter um choque anafilático e morrer. Porque, cara, assim, como que o sistema imunológico tem alergia a um trem tão comum, saca? Então, é um dos tipos de problemas. E o último tipo de problema que eu vou comentar bem brevemente é falta de resposta. Conta para mim uma doença que aparece com uma certa frequência nos vestibulares, ligadas especialmente à falta de resposta do sistema imunitário. O sistema imunitário para de dissuar os alarmes ligados à infecção por outras doenças. Vou dar mais um spoiler, é uma doença viral. Isso, tá afiado, hein, moleque? Isso. A AIDS, queridos, provocada por um vírus chamado HIV, ela é uma sigla que está em inglês. Em português ela seria SIDA, tá? Síndrome, porque é um conjunto de sintomas da imunodeficiência, então uma deficiência imunitária e adquirida, porque você não desenvolve AIDS, você pega AIDS, sacou? E ela é uma situação, existem outras, mas ela é uma situação específica em que o nosso sistema imunitário, por ação de estar sendo parasitado por um vírus, deixa de soar os alarmes avisando que o nosso corpo está sendo invadido por outros tipos de micro-organismos. Aí o vírus HIV, queridos, para a espécie humana, ele é um vírus porque ele parasita exatamente o nosso sistema de defesa, ou um dos tipos de células do nosso sistema de defesa, que são os linfócitos T. É isso, beleza? Aí, seguindo. Então, aí tem o seguinte, ó. Essa aqui agora é só para dar essa visão geral e diferenciar o que eu estou chamando de imunidade inata, também chamada de não específica, adaptativa ou também chamada de específica, tá bom? Então, bater um papinho sobre isso aqui e aí conversar um pouquinho sobre os tipos. Linditos, como eu já convertei anteriormente, né? Você vai ter célula-tronco, uma célula-tronco, primeiro uma totipotente, depois você tem uma pluripotente, aí ela vai dando origem a outros diferentes grupos celulares, ó, dos quais alguns participam dos processos imunitários, ó, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monócito. Os monócitos, quando entram nas correntes sanguíneas, né, filho, os macrófagos, e também dos tecidos linfóides, os linfócitos e também essa célula que é chamada de natural killer, por isso esse NK aqui. Então, isso acontece a partir do processo de diferenciação celular. Vou passar mais brevemente por isso. A minha estratégia aqui com vocês não é dar uma explicação detalhada de cada um desses trechos. Pensa, olha o tanto de assunto. Dá para passar uns 3, 4 dias para estudar todos esses tópicos aqui só do sistema imune. Então, a minha ideia é relembrar com vocês alguns tópicos. Aqui, meus queridos, eu estou te lembrando que você tem alguns órgãos que fazem parte do sistema imune. O timo, que está muito próximo do coração, os linfonodos, as adenoides, amígdalas, o baço, o apêndice secal é um deles, e aí a medula óssea, especialmente a medula óssea amarela. São órgãos que ou vão fabricar células, como acontece com os órgãos linfóides chamados de primários,
ou então vão armazenar e provocar a maturação dessas células, que é chamado de órgãos linfóides secundários. Nós já tínhamos conversado isso anteriormente. Nossa, Matheus, eu tinha alergia também a picadas de inseto. Hoje em dia eu não sei como é que é, faz muito tempo que o inseto não me pica, tirando pernilongo, assim. Mas, tipo formiga, esses trecos eu A minha picava. é formiga queima-queima. Caraca. Não, mas ali a toxina daquela bichinha ali é miserável. Aquilo ali é... Eu fiquei sem andar um mês só. Porque era Caraca, pequeno. velho. Só que eu morava no superquadro, eu pisei na casa dela e ela ficou em cima do meu pé e eu fui pro hospital. Show pra Internado. caralho. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre resposta inflamatória, tá? Então, meus amores, olha só, uma das principais fontes de células do nosso sistema imune, inclusive também os glóbulos rojos, glóbulos vermelhos, queridos, é a medula óssea vermelha, a parte do tecido esponjoso do osso. O seu osso é formado por um tecido compacto, que é duro, e por um tecido esponjoso dentro dele, onde tem uma parte da medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha é mais comum nos ossos longos, tipo rádio, ulna, húmero, fêmur, do que nos ossos chatos, como por exemplo o osso da escápula, que é esse osso do ombro, ou os ossos do crânio, por exemplo. Aí são só algumas imagens mostrando a posição das amígdalas, tonsilas, como que o baço é, né? Alguns dos órgãos do sistema imunitário, meus amores, vão ser revestidos por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso. E alguns não. Você vai ter tecido que está espalhado por partes do organismo, como eu falei no nosso encontro passado. Aí o seguinte, nós já estamos chegando na segunda parte da pergunta da Julinha. Olha só, como eu te disse, você vai ter um tipo de imunidade que é chamada de inata, natural ou não específica, e uma imunidade chamada de adquirida, adaptativa ou específica, é aqui que os linfócitos entram. Alguns dos nossos componentes, queridos, das respostas que são inatas, que você nasceu com ela, primeiro que você vai ter pele. Tanto o revestimento seu externo, quanto o revestimento interno. E aí, como o João lembrou mais cedo, meus amores, em algumas regiões do nosso corpo, você vai ter também algumas substâncias que são químicas, saca? Localizadas nessas regiões, como as lisozimas, por exemplo, que são enzimas que provocam lise, provocam quebra de algumas estruturas. Meus queridos, aí, quando você pensa, por exemplo, nas respostas que são, né, dessa parte inata ou natural, você vai ter as barreiras, que são os epitélios. Epitélio é um tecido de revestimento, tanto externo quanto interno, tá? Nesses tecidos, eu quero te lembrar que as células são muito uma do lado umas das outras e extremamente aderidas umas às outras, dificultando a entrada de criaturas entre elas. Logo depois que você passa o tecido epitelial, vem o tecido conjuntivo, de preenchimento dos organismos. Amores, aí o tecido conjuntivo, ele tem uma massa entre as células, né, que é chamada de matriz extracelular, extremamente mais viscosa, que desacelera organismos que tenham entrado pela pele, como por exemplo quando você tem um corte. Quando você tem um corte, você tem um buraco, cara, uma passagem para infecção para os organismos. Para além disso, meus amores, você vai ter também algumas respostas que são celulares. Aí, dentre essas respostas celulares, vou voltar uns slides aqui. Você vai ter especialmente respostas ligadas a algumas células que são chamadas de citotóxicas. Elas têm enzimas, cara, que provocam a destruição de algumas células. E também as células fagocitárias. Elas recebem esse nome porque são células que fazem fagocitose. Beleza? Deixa eu avançar aqui. Bom, algumas características da nossa resposta imunitária. Nossa resposta imunitária, especialmente a adaptativa, ela é específica. E aí ela tem tolerância aos próprios órgãos do organismo, tá? Você vai ter uma diversidade de células imunoglobulinas, que é a mesma coisa de anticorpos, e também formação de células de memória. Então, essa parte aqui, da resposta imunitária específica ou adquirida, ela é extremamente especializada, tá? Acabei de falar sobre memória imunológica
reconhecimento de estruturas que não fazem parte do organismo, tipo o piercing que você colocou e seu sistema imunológico. Quando as células encostaram nele, ué, o que é estranho? Esse trem devia estar aqui não. Começaram a desencadear uma resposta inflamatória, tá? E esse mecanismo ele não atua sobre a defesa constante. Você tem um patrulhamento mínimo de algumas áreas do organismo. Algumas regiões são mais patrulhadas do que outras, tipo as portas de entrada no seu organismo, nos genitais também, são mais patrulhadas do que as partes internas do organismo. Mas esse sistema, ele sofre regulação. Então, é o seguinte, furei o piercing lá, por exemplo. Aí, cara, meu sistema imunológico grilou com esse piercing. Ele vai provocar um deslocamento de células de defesa para aquela região onde o piercing está. Então, ó, ajuste, tá bom? É isso que a gente está conversando aqui. Aí, como eu falei anteriormente, entre os nossos mecanismos de barreira inata ou naturais ou não específicos, né, alguns componentes são físico-químicos, como por exemplo a pele, tá? É uma barreira. Você vai ter molecular, porque você vai ter algumas substâncias produzidas pelos líquidos da saliva, das lágrimas, os líquidos da mucosa, por exemplo. Lembra que a sua saliva, ela não é só líquido, ela tem um aspecto meio viscoso, né? Você tem células, especialmente as células natural killer, eosinófilos e os fagócitos, que são células que fazem fagocitose. Essas células aqui, meus amores, elas têm um mecanismo de defesa mais geral. Eu vou explicar de um jeito metafórico que você vai me acompanhar de boas. Pensa uma briga de rua assim, ó. Aí tem uma galera que sabe aquela briga geral, empurrar, puxar cabelo, morder, bater a cabeça no asfalto. E tem uma galera que tem treinamento marcial específico, Kung Fu, sei lá, Taekwondo, Karatê, Muay Thai, Jiu-Jitsu. Aí, essas primeiras células aqui são fagocitárias, elas são aquela galera geral mais sem treinamento. Então ela faz um tipo de combate que é comum para todo mundo. Ela chega, não te conheço, vou te comer. É isso, saca? E algumas dessas células, depois de digerirem, queridos, essas estruturas, acontece o seguinte com elas aqui, ó. Como que eu vou demonstrar isso? Não tem nada que esteja limpo aqui à minha volta. Queridos, pensa o seguinte, isso aqui é uma bactéria, isso aqui é um macrófago. Aí esse macrófago, velho, encosta nisso aqui, detecta isso aqui como sendo uma coisa estranha. Ele faz isso aqui, ó. Fagocita esse macrófago e depois pega só um pedacinho dele e põe na superfície da célula dele. Aí, esse pedacinho aqui, ó, na superfície, ele vai utilizar para encostar em outra célula do sistema imune e falar, olha aqui, o vagabundo que está invadindo a gente, cara. Aí, esse fagócito que passou a fazer isso agora, ele se torna uma célula apresentadora de antígeno. Então, ela fagocita uma criatura e aí pega parte dessa criatura, ou pedaços dessa criatura, e apresenta elas para outras células que vão desencadear aquela resposta mais demorada, sacou? A resposta do tipo mais específica. Então, alguns exemplos de respostas aqui, enzimas antimicrobianas, como a lisozima, as perforinas, sistemas inflamatórios, sistema complemento e esse sistema de citocinas, nós já vamos falar sobre eles. Tá? Eu quero diferenciar com vocês heparina, que é um anticoagulante, a histamina, que é um vasodilatador. Quando as células liberam histamina, elas basicamente estão fazendo aumentar o fluxo de sangue naquela região, para chegar mais células de defesa. Então a região fica pulsando, fica mais avermelhada por causa de um fluxo maior de células sanguíneas, fica mais quente por causa desse fluxo extra de sangue e tem uma tendência a ficar mais sensível, ficar mais dolorida, saca? Na resposta inflamatória é isso que está acontecendo. Então, heparina é um anticoagulante, histamina é um vasodilatador, está associado aos processos alérgicos, e aí o último grupo de proteínas que vale a pena discutir no ensino médio são as citocinas, que são alarmes. Quando uma célula dessas reconhece um organismo invasor, ela solta um monte de citocinas e essas citocinas atraem outras células, tá bom? Fazem com que outras células do sistema de defesa migrem para essa região onde as citocinas estão sendo liberadas. Aí, isso provoca um efeito em cascata que, inclusive, pode ser perigoso.
essa célula aqui, pegou, encontrou esse agente externo aqui, nossa, solta o alarme, soltou citocina. Essas citocinas recrutaram mais essas duas células aqui, ó. Chegaram, liberaram mais citocinas. Aí recrutou mais esse tudinho de célula aqui, ó. Então, queridos, você pode, através dessa liberação de citocinas, se essa liberação de citocina ela não for modulada pelo organismo, se ela não for regulada, ela pode provocar uma resposta imunitária exagerada. Vou te dar um exemplo. A galera que tem insuficiência respiratória com a Covid agora, um dos sintomas está associado à destruição do revestimento interno dos pulmões, ou não necessariamente à destruição, mas ao comprometimento do revestimento interno dos pulmões. E esse comprometimento, queridos, é o que o vírus desencadeia nas células pulmonares. E basicamente, como é que esse vírus desencadeia esse processo? Quando as células de defesa entram em contato com células contaminadas com o vírus, ou então com o próprio vírus, elas desencadeiam o que a gente chama de resposta citológica. Elas liberam um monte de citocinas, que atraem um monte de células, e isso pode levar a uma inflamação do tecido pulmonar, tá bom? A parte interna dos pulmões. Aí, peraí, tem um comentário aqui. Tá bom. Nossa, pergunta massa. Duarte, me lembra como que é seu primeiro... Ou posso chamar Duarte mesmo? Mas é porque desculpa. Desde o começo eu uso esse nick, D Duarte. E eu não sei se é o D Duarte, A D Duarte, ou se você não se reconhece como binário, às vezes tem pessoas que não... Daniel. Valeu, parceiro. Obrigado, tá? Só pra poder lembrar. Daniels, rola uma vibe do seguinte, cara. O tecido adiposo, ele pode desencadear respostas inflamatórias. A deposição de gordura em algumas regiões, especialmente dentro dos vasos sanguíneos, cara, pode fazer com que, na ineficiência de tirar aquela gordura dali, o sistema imune pega e provoca uma calcificação daquela região. Aí ela vai produzir um arteroma, uma região dura. Células passando por aquela região, pode... Cara, deixa eu soltar esse arteroma aqui e começar a remover ele. Aí, cara, isso pode provocar lesão nos lugares onde os arteromas se formaram, e essas lesões podem atrair células de defesa que vão desencadear uma resposta inflamatória, tá? Então, o tecido adiposo, ele pode desencadear, dependendo do jeito que ele se acumula no organismo, essas respostas inflamatórias. Isso pode estar relacionado, entre outras coisas, por exemplo, sabe quando a pessoa, por exemplo, alguns de nós, algumas vezes, vamos crescendo em termos de tecido adiposo e formam umas dobras na nossa pele. É bem comum a região de dobra ali, ó, ficar inflamada, ficar vermelha, dar umas feridinhas na pele, saca? E isso está sendo desencadeado por uma resposta inflamatória que é provocada pelo tecido adiposo. Pergunta massa pra caralho, velho. Que pergunta massa. Linditos, olha aqui algumas das barreiras, tanto químicas quanto físicas, que a gente tem no organismo, que seriam defesas do sistema inato. Eu estou falando do sistema inato porque você nasceu com ela, você não adquiriu esses mecanismos de defesa, tá bom? Então, ó, proteção da pele, do trato digestório, do trato respiratório e, como o João detectou mais cedo, dos olhos também, tá? Proteção química, fatores ácidos, por exemplo, gordura ácida, né? Algumas enzimas, alguns peptídeos que são antibacterianos, como as perforinas, e nós também temos uma defesa que você nasceu com ela, microbiológica. Eu vou voltar no comentário da Julinha. Julinha comentou que a gente tem algumas bactérias que vivem dentro do nosso organismo. É verdade, e essas bactérias são comensais, tá bom? Algumas vezes, queridos, essas bactérias elas entram em competição com outras bactérias que são causadoras de doenças. Então, o fato de o nosso sistema digestório ter algumas bactérias que moram dentro dela faz com que outras bactérias patogênicas tenham dificuldade de se estabelecer no nosso organismo. Nota que eu falei, tenha dificuldade. Eu não falei que impede, mas dificulta. Se nós não tivéssemos esse trato de bactérias na nossa flora intestinal,
nós teríamos doenças infecciosas mais vezes. É essa a ideia, tá? Então, aqui eu estou só destacando algumas dos elementos que eu li aqui na própria tabela, tá? Eu não achei essa tabela aqui em português e, falando a verdade, isso me deu uma preguiça de traduzir ela, mas as principais informações que estão aqui também. Lindy, são alguns tipos das nossas células. Os próximos slides eu vou disponibilizar esses slides para vocês, mas tem informações que estão em português. Eu gostei desse aqui porque ele coloca os grupos celulares separadinho, cara. Eu achei muito didático isso aqui. Ó, esses são os mastócitos, tá? Então, ó, tem atuação na alergia, na inflamação, ele é um apresentador de antígeno e também na resposta imunológica. Eles liberam os grânulos, queridos, contendo algumas substâncias. Ó, essas exossomes são substâncias que são liberadas nos grânulos. Não precisa fritar com isso aqui, porque esse aqui é conteúdo de ensino superior. Os neutrófilos, ó, tem ação citotóxica, então ele vai identificar uma outra célula e provocar a morte delas, por exemplo. Aí tem a ação na plasticidade fenotípica e no modelamento vascular, tá? A ação dele no sistema imune está associado a produzir substâncias que são antibacterianas. Os macrófagos, como o próprio nome está falando, queridos, é uma célula grande comparada com essas outras aqui e que fazem fagocitose, tá? Eles acabam em alguns momentos também podendo ser células apresentadoras de antígeno. Os eosinófilos vão dados à parte de alergia e também de citotoxicidade, tá? Essa ideia de liberar outras substâncias que provocam o deslocamento de algumas células de defesa da corrente sanguínea para fora dela. E aí, as células natural killers, que também estão associadas a essa citotoxicidade, produzir substâncias que vão matar o agente invasor, ou então de produzir substâncias que vão induzir o processo de diferenciação celular de outras células de defesa. Aí, as citocinas são mediadores químicos que podem atuar tanto na resposta inata, quanto podem atuar também na resposta adaptativa, tá? Aqui tem uma imagem, queridos, de uma célula atravessando um vaso sanguíneo e vindo parar aqui dentro do tecido. Esse fenômeno aqui em específico, eu não lembro de ter colocado isso aqui no site, no chat, ó. Isso aqui, amores. Quando um macrófago, por exemplo, sai de dentro do seu vaso sanguíneo e vai parar dentro de uma... Deixa eu voltar aqui. E vai parar dentro do tecido, fora do vaso sanguíneo, esse fenômeno chama de apedese, tá bom? Tá escrito no chat aí do nosso grupito. Filhotitos, nós estamos com um pouco mais de um minuto. Deixa eu responder a dúvida da Julinha. E aí, vou pedir para o Celhão um outro momento desses com vocês para a gente poder continuar esse bate-papo. Julinha, linfócitos T são, em geral, linfócitos que estão associados à detecção de quem é que está invadindo o organismo e a soar alarme. Linfócitos B são os linfócitos que fabricam os anticorpos, tá? Os anticorpos, que são marcadores do que vai ser destruído, é produzido pelos linfócitos B, e os linfócitos T têm função de reconhecimento e também de estimulação dos linfócitos B, para que eles, soar um alarme, para que eles produzam os anticorpos, tá bom? Meus amores, eu quero agradecer vocês pela presença. Espero de verdade, vou pedir o Celhão mais um outro tempo para a gente ter esse encontro duplo, para poder conversar sobre imunologia, porque tem demais para poder conversar, tá bom? Sobre esse assunto. E acaba sendo um assunto muito amplo, né? Você revisa um monte de tópicos diferentes para falar de imunologia.